Amém, meus irmãos. Eu me sinto muito alegre, muito feliz nesta noite e honrado em trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus à igreja. Louvado seja Deus. Agradeço a liderança da igreja pela confiança de estar trazendo a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Minha gratidão a Deus pela vida dos pastores, dos presbíteros, diáconos, os irmãos que estão conosco. Louvado seja Deus nesta noite. Atos, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 17 em diante. Louvado seja Deus. Livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 17 em diante. Eu estou com uma versão ANAA, a nova Almeida atualizada. Talvez o irmão tenha uma versão um pouquinho diferente. Louvado seja Deus, da palavra do Senhor nosso Deus. Atos capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 17, amém? Leiamos o versículo 17 em diante. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Quando chegaram, Paulo disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrima e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, do qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos devoradores, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobice prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que o trabalho assim é precioso, socorrer os necessitados
e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, irmãos amados, companheiro de ministério, irmãos amigos, nós estamos hoje em um momento solene, como bem falou o pastor Gessé, um culto de ordenação pastoral. Louvado seja Deus. E quero trazer a toda a igreja, aos pastores, os irmãos, os aspirantes ao pastorado, aquele que sente de Deus uma chamada, louvado seja Deus, para pastorear o rebanho do Senhor. Nós estamos diante de um texto a qual Paulo se reúne com os presbíteros. Paulo orienta, os pastores, os presbíteros, bispos, a pastorearem a igreja de Deus. Ele se reúne no porto de Mileto, conforme, louvado seja Deus, Lucas relata no capítulo de número 20, ele agora vai orientar os pastores da igreja de Deus, nesse porto de Mileto, que fica em Éfeso. E eu costumo dizer que Éfeso, Deus teve um cuidado grande com essa região da Ásia, onde nós temos vários personagens bíblicos, homens de Deus, que pastorearam esta igreja. Paulo ali fundou esta igreja, mas teve Timóteo, que foi um servo de Deus que pastoreou. João também pastoreou esta igreja, o evangelista, o apóstolo João, de onde ele escreve as suas epístolas, louvado seja Deus. E depois de Paulo passar 3 anos, agora ele vai dar alguns ensinamentos. Agora ele chama os presbíteros, ele chama os bispos, os supervisores destas igrejas ali em Éfeso, e ele vai passar algumas orientações práticas, algumas orientações pastorais. Louvado seja Deus. Paulo, ele está saindo, e o desejo de Paulo é sair a Jerusalém, mas agora ele vai reunir os pastores, os presbíteros, e vai agora passar algumas orientações, alguns ensinamentos práticos para a vida desses pastores, como nós vamos ver no verso de número 18, louvado seja Deus. Verso de número 17, quando ele se reúne em Mileto, Paulo, louvado seja Deus, ele traz uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros a liderança da igreja, presbítero docente, presbítero regente, os pastores, louvado seja Deus, que se reunisse com ele ali na praia de Mileto. Ele fala aos presbíteros da igreja, que fosse se encontrar com ele. Quando nós vimos no versículo 18, quando chegam, Paulo agora vai passar algumas orientações a esses futuros pastores, a esses homens que irão pastorear, que irão cuidar da igreja de Deus. Louvado seja Deus. E ele diz no verso de número 18, verso 18, ele vai dizer, ele vai orientar, louvado seja Deus, que vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia. Paulo, ele começa a dizer aos presbíteros, aqueles que vão liderar a igreja, que vão ser ordenados a pastor, que Paulo agora vai dar o seu exemplo. Ele vai dizer, o pastor precisa primeiro cuidar dele. Louvado seja Deus. O primeiro requisito que eu vejo aqui na palavra de Paulo, antes de eu pastorear um rebanho que tem um dono, e esse dono não é o apóstolo Paulo, esse dono não é Pedro, o dono deste rebanho é o Senhor. É isso que ele vai ensinar. E o primeiro ponto que eu vejo é que o pastor, esses presbíteros que vão pastorear a igreja de Éfeso, ele precisa primeiro cuidar de si, precisamente primeiro cuidar dele, louvado seja Deus, dele próprio, como ele vai falar no verso de número 28, na primeira parte do verso 28, ele vai dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Primeiro Paulo vai dizer, cuidai primeiramente de vós, cuidai primeiramente da tua vida,
tua vida de testemunho, tua vida libada, tua vida diante de Deus, depois do rebanho. Cuidai primeiramente de vós. Então, logo no verso 18, Paulo está dizendo que o pastor precisa cuidar dele, cuidar de si mesmo. Paulo diz que se o pastor não está trilhando o caminho, o currículo, louvado seja Deus, de acordo com o que Deus exige de um líder, porque o pastor, irmão, ele é um homem qualificado, e não é qualificado por Paulo, não é qualificado pela igreja, ele é um homem qualificado por Deus. Louvado seja Deus. Deus inspira o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo escreva pelo menos 3 cartas, que nós chamamos de cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito, né? Então ali Paulo, ele traz alguns requisitos para um presbítero, alguns requisitos para um pastor, né? Então, diante disso, Paulo reúne agora os presbíteros em Mileto, que ele está de partida, para pastorear, supervisionar esse rebanho, e ele vai dizer que eles precisam ter alguns requisitos. Ele vai falar isso em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 8, também em Tito, né? São homens chamados por Deus e qualificados por Deus, né? Não pode ser qualquer homem para pastorear, é alguém que recebe uma chamada, e diante desta chamada, ele segue agora um trilho. Louvado seja Deus. É por isso que ele vai dizer: cuidai primeiramente de vós, depois do rebanho. Louvado seja Deus. Então, primeiramente, eu tenho que ter essa chamada, e essa chamada é confirmada pelas minhas qualificações. Louvado seja Deus. Eu preciso ser qualificado por Deus para poder cumprir esta chamada. E no verso de número 20, louvado seja Deus, no verso de número 20, ele continua dizendo: ouvindo isto, ficaram, louvado seja Deus. Verso de número 20, ele vai dizer: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar a vocês publicamente e também de casa em casa, né? Outra coisa que Paulo está dizendo aos presbíteros é que o pastor, ele não pode ser um pastor seletivo, né? O presbítero, esses presbíteros que vão pastorear, ele não pode ser seletivo. Como assim, pastor? Querer pastorear alguns e outros não, né? Querer fazer seleção. Esse grupo eu vou pastorear, esse aqui não, porque esse aqui tem muitos problemas. Paulo está dizendo, no verso de número 20, conforme escreveu aqui Lucas no livro de Atos, né? Ele vai dizer que vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, ensinando publicamente e também de casa em casa. Nós estamos vendo que Paulo, né, ele ensina aos presbíteros que preguem publicamente o culto público, mas que também preguem de casa em casa. Ou seja, o pastor, ele precisa desenvolver algumas funções, algumas chamadas, né? Às vezes, irmãos, em conversas no meio de presbíteros ordenados a pastor, nós vimos algum pastor dizer: não, eu sou pastor de púlpito, né? Eu não sou de evangelizar, o evangelista, o missionário que tem que ganhar, eu tenho apenas que cuidar, né? Isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque Paulo, ele pastoreava, Paulo evangelizava, Paulo ganhava e Paulo cuidava, ou seja, doutrinava, né? Então o pastor, tanto Paulo está dizendo a esses presbíteros que eles devem pregar publicamente e também de casa em casa, louvado seja Deus. Mas Deus, ele pregava através do seu Filho Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pregava para a multidão. Ele prega para uma mulher somente. Ele vai pregar apenas para um, à noite, a Nicodemos. Então o próprio Senhor Jesus é um exemplo, que é o sumo pastor, que é o pastor da igreja, pregava para uma multidão e pregava para uma pessoa. Então o pastor, ele não pode ser seletivo, né? Se Deus está entregando um rebanho para esse pastor cuidar, ele tem que cuidar de todo o rebanho.
Louvado seja Deus. Então ele precisa também pregar de casa em casa. Ele precisa também ser evangelista. Verso de número 21, como nós vimos aqui, testemunhando tanto a judeu como a grego, arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Paulo nos ensina que o pastor tem que evangelizar, né? Ele tem que ganhar as almas, né? Ou seja, sendo bem popular para a igreja, o pastor, ele precisa ser um ganhador de almas. Louvado seja Deus. Porque tem alguns pastores, alguns irmãos que têm uma visão que não, eu sou pastor, né? Eu vou ensinar. Quem tem que ganhar é o evangelista Adalberto. Ali no Congosa ele tem que ganhar e trazer para mim cuidar. Não. O pastor, ele é um ganhador de alma. Né? O pastor, ele é um evangelista. O pastor, ele é mestre. Né? Ele é pastor e mestre. Ele precisa doutrinar, mas também o pastor, ele é um evangelista. Né? Ensinar, ou seja, doutrinar. É isso que Paulo vai falar também em Timóteo, melhor dizendo. Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 16, nós vamos ver que Paulo, ensinando a Timóteo, ele vai dizer: cuide de você mesmo, Timóteo, e da doutrina. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso, que também vai substituir Paulo. Cuida de você mesmo. Lembra que ele falou agora há pouco que o pastor tem que cuidar primeiro dele? Paulo está dizendo no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 16: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os seus ouvintes. Né? Paulo está orientando a Timóteo a pregar a sã doutrina. Louvado seja Deus. Pastor prega a doutrina, mas pastor evangeliza. Pastor tem que ser um ganhador de alma. Né? O pastor, ele precisa ter o coração em chamas pelas almas, né? O pastor tem que orar pelas almas, né? Me dê as almas do Mazagão, Senhor, me dê as almas de Macapá, me dê as almas, Senhor, eu estou aqui para te servir, para cuidar do teu rebanho. Então nós vimos claramente Paulo ensinando a esses presbíteros que eles devem ser ganhador de alma e de doutrinar a igreja. E no verso de número 28, nós acompanhamos ainda nesse momento, louvado seja Deus, que Paulo está orientando esses novos pastores, dizendo: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores, presbíteros, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Primeira coisa, o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Cristo, é do nosso Deus. Nós estamos cuidando, nós fomos qualificados, recebemos uma chamada para cuidar dessas ovelhas, para cuidar desses cordeiros. Então, o compromisso do pastor com o rebanho, nós estamos vendo Paulo ensinando a esses futuros pastores, esses presbíteros, a pastorear, supervisionar, ser bispo, supervisionar a igreja, supervisionar com o quê? Com um compromisso. Paulo diz que você tem que atender todo o rebanho, todo o rebanho, porque foi o Espírito Santo que colocou você como supervisionou. O Espírito Santo te comissionou como bispo, como pastor, para cuidar, supervisionar este rebanho. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Tem que ser todo o rebanho, o qual o Espírito Santo, louvado seja Deus, é o Espírito Santo que ordena um pastor. A igreja tem autoridade, os presbíteros, a liderança da igreja tem autoridade de ordenar um pastor. Por quê? Porque a igreja, os presbíteros são detentores do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 13, nós vamos ver que a liderança se reúne, lá tem profeta, lá tem mestres, tem pastores, e eles começam a orar, chamam Paulo e Barnabé, e nesse momento de oração, o texto diz que o Espírito Santo disse: apartai,
separai agora Saulo e Barnabé para a obra missionária. Como que o Espírito Santo se manifestou? Será que o Espírito Santo se manifestou, se materializou lá? Não, o Espírito Santo usou os homens de Deus para ordenar esses irmãos ao ministério, ao santo ministério. Então, o Espírito Santo é que comissiona, é o Espírito Santo, é somente o Espírito Santo que chama para pastorear, conforme o verso de número 28, qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores. O Espírito Santo trouxe esses homens para ser supervisor do rebanho. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus. A igreja não é da denominação, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo, a igreja de Deus. Foi isso que ele falou. Ele disse que esta é a minha igreja. Esta é a igreja. Que igreja? A igreja universal. A igreja aqui em Mazagão, a igreja em Macapá, a igreja no Japão, a igreja lá no Oriente Médio, a igreja que está espalhada em todas as tribos, raças e nação, tem um dono. Ele disse: esta é a minha igreja, e os portões do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Louvado seja Deus. A igreja tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo, como ele está falando conforme no versículo de número 28. Louvado seja Deus. A igreja de Deus, ao qual ele comprou com o sangue do filho dele, a qual ele comprou com o próprio sangue. Louvado seja Deus. Verso de número 29, nós vamos ver: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Louvado seja Deus. Uma outra orientação que Paulo traz aos pastores, aos futuros pastores. Paulo está dizendo que entre vocês penetrarão, ou aparecerão no meio do rebanho, no meio da igreja, lobos devoradores. Paulo está dizendo que a igreja, além de ter um pastor chamado por Deus, comissionado pelo Espírito Santo de Deus, ao derredor estão os lobos querendo entrar na igreja. E quem são esses lobos que ele está falando aqui no verso de número 29? Ele está dizendo que esses lobos são quem? São devoradores, ou seja, são falsos pastores, falsos profetas. E o pastor, ele precisa ter zelo. Zelo com quem? Com o rebanho de quem? De Jesus. E é por isso que o pastor, ele precisa ter o zelo para que não entre os lobos devoradores, os falsos profetas, E você que é pastor, você precisa proteger o rebanho dos falsos profetas. E é por isso, irmão, que o pastor, ele precisa zelar, ele precisa cuidar dessas ovelhas, de homens e mulheres por quem Deus morreu na cruz. Louvado seja Deus. Jesus deixou todo o seu sangue, ele foi ao martírio, ele foi crucificado, ele derramou todo o seu sangue por esse rebanho, e esse rebanho é precioso, e o pastor, ele recebe a incumbência de zelar, proteger contra os falsos profetas, contra os lobos. E é por isso que o pastor não pode ceder o púlpito da sua igreja para qualquer um que se diz pastor, para qualquer um que se diz falsos profetas. Por quê? Porque você precisa ter o cuidado com esse rebanho que é do Senhor nosso Deus. Verso de número 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Conforme ele acabou de dizer, cuidado para que não entre pessoas trazendo uma doutrina fora da palavra de Deus, trazendo um outro ensinamento, trazendo um ensinamento ao contrário do que Paulo, do que Jesus Cristo deixou através dos apóstolos. Versículo 31, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia,
não cessei de admoestar, louvado seja Deus, com lágrimas, cada um de vocês. O pastor precisa vigiar. Vigiar. O pastor é uma espécie de sentinela, né? É por isso que o pastor, ele liga, né? Tem 100 membros aqui na igreja, 50, 10, muitos membros. O pastor, ele precisa conhecer as suas ovelhas. Faltou um na igreja, o pastor, ele liga. Por que você não veio hoje para a igreja? Irmão, o que é que está acontecendo? Ele pega o carro dele e vai lá na casa do irmão, né? Vai orar, saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o próprio Paulo está dizendo que o pastor, ele precisa dessa vigilância, ele precisa admoestar, louvado seja Deus, admoestar a ovelha do Senhor, cuidar da ovelha do Senhor. E o que é admoestar, pastor? É aconselhar, né? Ele precisa ter uma palavra pastoral, né? Ele precisa aconselhar, advertir, ou repreender, corrigir um erro ou um desvio de comportamento com amor, né? O pastor, ele foi comissionado para isso, para cuidar, né? Verso 32 ao verso de número 35, nós vamos ver Paulo trazendo uma outra orientação a esses pastores, né, que vão cuidar da igreja de Éfeso, né? E Paulo vai falar do compromisso do pastor com o rebanho. O compromisso do pastor não é com a denominação, o compromisso do pastor não é com o sistema religioso, o compromisso do pastor é com o rebanho, né? Porque esse rebanho, o Espírito Santo comissionou ele para cuidar de um povo eleito pelo Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver que esse compromisso do pastor tem que ser com o rebanho e não com dinheiro. É preciso tocar um pouquinho nisso aqui, porque nós estamos vivendo, eu costumo dizer na igreja que eu sou pastor, que nós estamos vivendo os últimos dias, como diz Pedro, e a última hora, como diz João. Filhinho, já é a última hora, eu costumo dizer que já é os últimos segundos, né? Os últimos momentos da igreja. E nós estamos vendo esses falsos profetas, esses lobos devoradores que Paulo está dizendo aqui, se levantar, né, de uma forma grandiosa na nossa geração, né? Há quase 50 anos explodiu no Brasil uma teologia, né, chamada teologia da prosperidade, né? A teologia que busca, né, o dinheiro. O dinheiro não é pecado, né? Mas aí muitos presbíteros, pastores, estão na frente de um rebanho com o coração, no coração, com uma motivação que não é o rebanho, mas uma motivação financeira, né? E Paulo, ele traz isso aqui. Paulo vai falar isso em 1 Timóteo capítulo 6 também. No verso 32, nós vamos ver que o compromisso que Paulo está dizendo para esses pastores é com o rebanho do Senhor, não é com o dinheiro. Ele vai dizer no verso 32, agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo 33. De ninguém cobice. Paulo está dizendo que o pastor, ele não pode ter no coração cobiça por bens financeiros. Queridos, eu sou pastor de igreja, às vezes a gente se reúne no meio de alguns pastores e a gente vê pastor quando conversa. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja pequena lá no distrito do Carvão, lá no meio do mato, chamado Ramal do Miri. Eu estou lá há 9 anos, pastoreando um rebanho, né? E às vezes eu encontro alguns pastores e eles perguntam, como é que está a igreja lá? Eu digo, a igreja está uma benção, Deus está dando graça. E a próxima pergunta, ou a primeira pergunta, quanto é que rende lá? Sério, isso é verdade. Quanto é que rende? Ele não quer saber como é que o povo está se santificando, o povo está buscando a Deus, está servindo ao Senhor, recebeu o meu evangelho, as almas, como é que estão? Não, eles querem saber quanto é que está dando. A motivação de alguns é o dinheiro, ou uma outra coisa. E Paulo, ele vai falar aqui que o presbítero, o pastor, ele não tem que cobiçar, não cobicei prata, nem ouro, nem roupas, né? Paulo está dizendo que o compromisso é exatamente com isso, né? E por que ele está dizendo que nós não temos que cobiçar, né? Nada disso, né? Não tem que cobiçar, ninguém cobice prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem
que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Nós precisamos entender o contexto que Paulo está falando. Paulo está falando que o pastor, a motivação dele está no rebanho. Ele foi comissionado por isso. A questão financeira, o pastor ele não está na igreja para melhorar de vida financeiramente. Ele não está na igreja para enricar. Claro que é tão lindo, pastores presentes. Eu acho lindo uma igreja que consegue manter o seu pastor. Eu acho maravilhoso uma igreja que consegue assalariar o seu pastor, cuidar do seu pastor, como mesmo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9. Eu acho maravilhoso, mas o próprio Paulo, falando aos Coríntios, no verso de número 14, ele diz: quem prega o evangelho, o pastor que viva do evangelho. Ele não está dizendo assim, quem prega o evangelho, que fique rico do evangelho. O pastor ele precisa ser acolhido pela igreja, mas Paulo está dizendo que ele não foi pesado a esta igreja. No verso de número 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Queridos, eu vou só ler um outro contexto em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, 1 Timóteo 6, eu vou só ler e Paulo explica maravilhosamente bem essa situação financeira ao pastor da igreja, o pastor Timóteo. Ele vai falar no capítulo 6 de 1 Timóteo, no verso 6, ele vai dizer: de fato, a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo está dizendo para Timóteo, que está naquele contexto ali, sofrendo privações, sofrendo perseguição, sofrendo necessidades financeiras e vendo os falsos profetas crescerem. E Paulo está dizendo que ele tem que ser contente, ele tem que ter o contentamento. Ele diz no verso 7, porque nada trouxemos para o mundo. Paulo está dizendo: Timóteo, nada, meu pastor, trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o verso do número 8, ele vai dizer: tendo sustento e com que nos vestir, estejais com isso contente. O que é que Paulo está falando ao pastor? Tu tendo o necessário, tu tem uma casa, tu está abrigado, tu tem um alimento, tu tem as necessidades básicas, estejais com isso contente. Deus, ele não é obrigado a te enricar por conta da igreja, nada disso. Paulo está dizendo no verso de número 8, tendo sustento com que nos vestir, estejais com isso contente. Mas os que querem ficar rico, lembra que eu falei dos pastores que andam atrás de rebanho por dinheiro? Paulo está dizendo: os que querem ficar rico caem em tentação, a tentação do dinheiro, e armadilha, e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11, mas você, homem de Deus, você, meu pastor Timóteo, que está aí em Éfeso, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que a motivação de um pastor não pode ser no dinheiro, até porque o rebanho do Senhor não é comércio, e nós estamos vivendo esse momento de um crescimento grandioso de falsos profetas, pessoas que estão diante de um rebanho por uma motivação financeira. Então ele finaliza no verso 35, dizendo: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é precioso socorrer os necessitados e lembrar da palavra do próprio Senhor Jesus. Paulo está dizendo que o pastor, ele tem que ter um coração piedoso, ele tem que lembrar do necessitado, do órfão, e lembrar das palavras do Senhor Jesus. E o que foi que o Senhor Jesus disse? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós estamos nesse momento de ordenação pastoral do nosso querido
amado irmão Moisés. Eu tive alegria no meu coração, minha satisfação em Jesus, em poder conhecer o ministério do nosso pastor Moisés, né, que já vai ser ordenado a pastor, né? Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem apaixonado pelo Evangelho, né? Um homem com o coração ardendo pelas almas, né? E Moisés sentiu esse chamado, assim como eu senti alguns anos atrás, né? E ele se jogou, né, nos pés do Senhor, nos braços do Senhor, né? E hoje, para a glória de Deus, vai ser ordenado pastor, né? E eu peço que todos os presentes aqui possam cobrir o futuro pastor Moisés em oração todos os dias, porque aqui está os amigos do Moisés, está a mãe do Moisés, está os irmãos em Cristo Jesus, e nós possamos orar pelos nossos pastores, né? Fazer uma cobertura de oração todos os dias. Você vai ver em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, né, pedindo a oração da igreja, né? Nós precisamos orar porque a chamada pastoral, né, a caminhada pastoral, ela é doída, ela às vezes chega a ser espinhoso, né? Mas aquele que começou a boa obra, tanto de salvação como no ministério, ele é fiel para finalizar, né? O pastor, ele precisa ser amparado pelo rebanho, pela igreja, né? Ele vai estar aqui para doar todo o seu amor, né? Para doar até mesmo a sua vida pelo rebanho, pelo ministério, porque Paulo vai falar isso a Timóteo, né? Cumpre o teu ministério. Então, hoje, nesta noite, o nosso irmão Moisés vai ser ordenado pastor para cumprir o ministério que o Senhor está colocando nas mãos dele, né? E vai ser, louvado seja Deus, não vai ser fácil, porque nós vamos ver que a chamada da igreja, não só do pastor Moisés, dos pastores aqui presentes, mas a chamada da igreja é para ser mártir. Louvado seja Deus, porque a palavra testemunha é mártir. Foi isso que Jesus falou na sua última pregação em Atos capítulo 1, né? Que a igreja tem que ser o quê? Vocês precisam ser minhas testemunhas. Serem-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, onde tudo começou, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra testemunha é mártir. Louvado seja Deus. Então nós precisamos, essa igreja precisa abraçar, né, o seu pastor, precisa abraçar o pastor Moisés, que tem dado testemunho, né, desde quando ele sentiu esta chamada, né. Hoje vai ser feita a ordenação, a imposição de mão, né, mas Deus já tinha colocado isso no coração do irmão Moisés há muito tempo, e ele tem feito, assim como Paulo, com lágrimas, com choros. E eu costumo dizer, está ali o pastor Jessé, está aqui o pastor Luiz. Quantas e quantas vezes, é um testemunho meu mesmo, quantas e quantas vezes eu estou nesta labuta, há pouco tempo, né, há 9 anos pastoreando uma igreja. O meu Senhor sabe quantas e quantas vezes eu não liguei o meu carro, pastor Jessé, ia embora para um lugar distante, fechar os vidros e chorar aos pés do Senhor. Quantas vezes eu liguei o meu carro, pastor Jessé, ia embora para um lugar distante, fechar os vidros e chorar aos pés do Senhor. Quantas vezes eu não entrei dentro para que eles não possam escutar os meus gritos, pastor, né, diante do Senhor, das aflições que um pastor passa no campo missionário, né? Então não é fácil, nunca vai ser fácil, né? O Senhor não disse que seria fácil, né? Ele disse que seria com dificuldade, né? Mas que nós vamos chegar até o final, né? Fique de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Essa era a palavra que eu queria deixar nesta noite para os irmãos, para os pastores, né? Que não é fácil, mas é uma chamada de Deus para aquele que Ele escolheu para cuidar de um povo que é do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que aqui, ó Pai, fizemos menção da Tua palavra, Senhor.
Ó meu Senhor, Tu sabe todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui entrou, Senhor, cada pastor que aqui está, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa levantar, Senhor, o irmão Moisés, Senhor, como pastor nesta cidade de Mazagão, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, possa entregar as almas, Senhor, entregue as almas de Mazagão, Senhor, envia as almas, Senhor, que este homem possa cuidar do teu rebanho, Senhor, ser com ele, Senhor, Espírito Santo de Deus, cerca a vida dele, Senhor, a família dele, Senhor. Pai, conduz os passos desse homem, Senhor, diante, Senhor, da tua verdade, diante, Senhor, da tua chamada, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que aqui ouviu a tua palavra. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.